Tudo que eu queria ter aprendido sobre erros, meus erros e erros de outras pessoas, com a sua idade, teria me ajudado muito a entender melhor as coisas e a lidar melhor com as coisas, com as minhas falhas e com as falhas de outras pessoas. Primeiro que as pessoas elas erram, né? Acho que a gente tem esse negócio da gente querer, quando a gente é adolescente, a gente tem muito essa fase de querer achar que tudo tem que ser perfeito, que as pessoas têm que ser perfeitas e que as pessoas têm que acertar sempre. E não, é uma fase que você tá se entendendo. Tanto se você tiver 14, 15 anos, 16, você tá se entendendo, você tá começando a se conhecer, a pessoa que você também tá se relacionando também tá começando a se conhecer. Às vezes é aquela menina que você quer ficar e ela não fala, ela não chega em você porque talvez ela ainda não se descobriu, ela ainda não entendeu. Isso aí eu falo para um casal de mulheres, tá? Ela ainda não se descobriu, ela ainda não se entendeu, ela ainda não sabe quem ela tem dúvida, ela tem incerteza de tudo sobre ela. E ela vai errar em muita coisa, ela vai errar em chegar em você, ela vai errar no jeito de conversar, ela vai errar em tudo que ela tá aprendendo, ela tá começando a vida dela. E super é um ponto pra mim, uma coisa que eu não lidava muito bem quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha a sua idade. A gente tem que passar a colocar a cabeça mais no chão, sabe? Ter mais o pé no chão. Porque a gente quer que a pessoa saiba de tudo, mas a pessoa tá crescendo, tá começando a fazer tudo agora, igual você. Não tem como. Às vezes você sabe de algumas coisas, a pessoa não sabe, e é super normal. Às vezes você sabe de muitas coisas e a outra pessoa não sabe de basicamente nada. E isso é super normal, né? Eu acho que não deveria. Esse negócio que vocês colocam também de perfeição nas pessoas, eu acho horrível, porque vocês não vão conseguir. Tipo, igual eu vi um comentário de uma menina falando que. Um comentário besta pra mim, tá? De uma menina falando que ela foi sair pra um date com outra menina, né? E ela chamou a menina de amiga, de alguma coisa assim. Super normal. Está no automático, acontece. A gente é ser humano, a gente não é robô. A gente não faz tudo perfeito e tá tudo bem. Sabe? A pessoa vai te condenar por conta disso, sabe? Tá nessa fase, quer entender melhor por que você não lida muito bem com seus erros e com os erros de outras pessoas. Estuda sobre autoconhecimento e estuda também sobre o ego, que é o ego que impede a gente de evoluir, impede a gente de sermos pessoas melhores, de conseguir evoluir mesmo assim, no modo geral na vida. Vamos lá, como eu aprendi a lidar com os meus erros. Vou falar primeiro com os meus, depois com de outras pessoas. Por exemplo, eu vi que eu errei. Isso é pra você que, por exemplo, errou numa situação, não tem como mudar aquela situação e você se sente perdido, não sabe o que fazer mais. Bom, eu entendo, né? Eu choro pela situação, eu escrevo, né? Eu busco colocar pra fora aquele sentimento. Primeira coisa que eu faço. Depois eu busco entender o que me fez fazer aquilo. Talvez era um dia que eu não estava bem, um dia que eu estava mal. Enfim, eu busco entender os motivos que me levou a fazer aquilo, né? Também. E busco entender, pô, tá, fiz isso aqui por causa disso, né? Então faz tudo sentido. Tipo, eu acordei, sei lá, fui humilhado pela minha família. E aí quando cheguei na escola já sem paciência. Então, assim, sabe, a gente buscar entender o que que aconteceu com a gente enquanto antes da gente chegar na situação e causar o que aconteceu, né? Então, refletir bastante, levar pra dentro, refletir e buscar se perdoar. Então, começa por aí. Perdão, porque o perdão vem de você, já começa por aí, sabe por quê? Porque você merece viver o extraordinário. Mesmo que você tenha errado, isso não te torna a pior pessoa do mundo. E você não é o seu erro, desde que você decida melhorar amanhã, decida fazer 1% melhor amanhã. Para mim, a gente só se torna o nosso erro quando a gente repete várias e várias e várias vezes, né? E quando você, mesmo repetindo várias vezes, chega um ponto que você para, acabou.
e você entende que aquilo é importante, que você precisa melhorar, que você precisa mudar, você não é mais seu erro, sabe? Então a gente tem muito isso, a gente acabar se condenando, vem a parte do se condenar, né? E, cara, eu diria que a pior coisa que a gente pode fazer é essa, a gente entender, a gente sempre buscar entender, sempre refletir, falar, olha, eu fiz tal coisa por causa disso, eu me perdoo, eu entendo o que aconteceu, tá tudo bem. Agora, com relação a outra pessoa, é só se colocando no lugar da outra pessoa. Geralmente, quando você tem 16 anos, para essa idade, geralmente a gente não pensa muito nos outros, a gente só pensa só na gente, né? Só o que faz sentido pra gente. Não só, e dando spoiler, tá? Porque não é só a gente dessa idade, não, viu? Que eu vejo de pessoas que se importam com elas mesmas, somente, e são adultos mesmo, é triste, viu? Então não é só adolescente que pensa assim, não. Por isso que é muito importante você cuidar do seu autoconhecimento, do ego, para que ele não tome a sua vida e não te transforme em um monstro, né? Uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com raiva de tudo e de todos, sabe? Assim, isso não faz bem, a raiva não faz bem pro nosso corpo, né? E para lidar com o erro do outro é isso, o principal é colocando no lugar dele. Então, para isso a gente precisa ter muita empatia. Você precisa ter muita empatia para se colocar no lugar do outro e entender o que possa ter levado a pessoa a fazer o que ela fez, né? E o perdão, acho que é mais o perdão, mesmo que você tenha raiva da pessoa pelo que ela fez para você, o perdão é por dentro, sabe? É dentro de você. É pra você o perdão, para que você se liberte, fala, olha, quer saber, eu cansei de brigar com essas pessoas, eu cansei de tentar me entender com essas pessoas, eu vou seguir minha vida, deixa essas pessoas fazerem o que elas acharem melhor para elas, e é isso. Desde que eu tenha paz e tenha felicidade e consiga viver o melhor que a vida tem para me oferecer a partir de agora, daqui para frente, tá tudo certo. Então, isso é um pouquinho sobre como deixar o passado para trás.